E aí, podcast, episódio 2. Eu tô aqui de frente com ele, que é modelo, manequim, tá com shape incrível, pai, marido, bom filho, toca música, pratica esporte e de vez em quando ele traz uns containers pra você. Vou falar aqui com ele hoje, Keiler Amaral. Cara, eu tô tão feliz de ter você aqui comigo. Olá, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer aqui bater Que esse papo legal. com você. Tô muito feliz porque quando a gente começou uma prospecção na Brasporto lá atrás, Uhum. conversando com a Tatiana e depois te conhecendo, eu sempre falei pra Sabrina, que foi a pessoa que fez essa intermediação, falei, cara, eles são muito legais, né? Queria muito trabalhar com eles. E aí eu tô tendo essa oportunidade, esse prazer de estar com você há um pouco mais de um ano. E o principal, gente, eu sou uma múmia paralítica quando a gente fala de comércio exterior. E eu tive a oportunidade de, em várias reuniões, aprender com você. Porque você fala de Comex como quem fala, olha, para ligar essa luz é só apertar esse botão. De onde que vem tanta facilidade para ensinar sobre sua área? Legal isso, né? Você sabe que eu sempre gostei muito de falar, de explicar. Sempre acho que um forte que eu tive durante o desenvolvimento da minha carreira foi treinar boas equipes. Então acho que para treinar boas equipes é uma equipe que te leva para o sucesso, né? Uma equipe boa. Então, para treinar boas equipes, você tem que ter essa paciência, você tem que ter essa didática para falar. Então, eu sempre gostei bastante. Acho que vem daí, então, de curtir, né? Explicar, curtir, ensinar. Quando eu converso com você, você tem uma fluidez muito fácil e você é um cara que é empreendedor, empresário nato. Sempre foi assim? Sua carreira sempre foi em prol do empreendedorismo? Você trabalhou para outras pessoas? Não, Tati, você sabe que eu comecei minha carreira muito cedo, eu comecei a trabalhar com 16 anos também na área de comércio exterior, mas eu nunca pensei como empreendedor, eu montar minha empresa, mas eu sempre me via como parte atuante da empresa, como sócio. Então, a minha primeira empresa, eu costumo falar, eu trabalhei com 17 anos, 16, 17 anos de office boy, mas eu me sentia responsável também pelo resultado. Eu entregava, né? Então, acho que assim, nunca trabalhei como empreendedor, mas sempre empreendi no trabalho que eu estava. Desenvolvi a carreira até 2001 eu trabalhei sempre como prestador de serviço, exatamente o que eu faço agora como empresário. Em 2001 eu comecei numa empresa onde eu fiquei durante 2013, desculpa, durante 12 anos como supervisor de importação e depois como gerente de exportação. Acho que foi ali a minha virada de chave na minha carreira. Então eu desenvolvi 12 anos como despachante, depois mais 12 anos ali enquanto importador, conhecendo o outro lado da moeda, né, prestador de serviço, depois o contratante de serviço. Em 2015 foi quando eu tive a oportunidade de abrir a Brasporto e começar efetivamente a empreender, mas durante 20 e poucos anos da carreira como empregado, como CLT, entregando bastante resultado, né? Por isso que a gente também quer que as pessoas entreguem o resultado pra gente. Eu tenho a felicidade de poder, enquanto prestadora de serviço da Brasporto, de ter muito contato com o seu staff, com os seus colaboradores, Sim. né? E você é um cara que você é carismático. Você é um cara super carismático. Você olha assim, você olha e fala assim, meu, não tem como eu não comprar alguma coisa dele. Preciso comprar alguma coisa dele, porque ele é um cara legal. E a gente sente isso da equipe, as pessoas falando assim, ah, mas é que o Keiler, né? O Keiler é... Você acha que ter essa leveza, ter essa brincadeira, ter esse envolvimento com as pessoas também resulta numa performance positiva? Ô, Tati, você sabe que às vezes eu não me enxergo tão leve assim. Você sabe que eu sou um chefe bravo, não sei se bravo, mas exigente, né? Então eu acho que o comprometimento, na verdade, mais do que a leveza, ele te leva a um bom resultado, porque a equipe sabe o quanto eu sou comprometido não só com o resultado da empresa, mas com o desenvolvimento delas, com o bem-estar delas. Então, quando eu chamo a atenção, quando a gente precisa puxar a orelha, filho, a gente precisa puxar a orelha às vezes, Sim. eu acho que o pessoal acaba entendendo, não pela leveza, mas pela seriedade, pelo objetivo e pelo comprometimento que a gente tem com o resultado e o bem de todos dentro da empresa, né? Acho que é isso. Bacana. Quando a gente olha para estruturas de empresas bem-sucedidas, eu analiso isso numa grande maioria das vezes.
quando a gente tem os CEOs, né, as pessoas que encabeçam esse lugar, geralmente elas são muito boas no aspecto comercial, foi o que eu acabei de falar. Não há uma coisa, se você chegar pra mim, querer falar, dessa florzinha aqui, fatalmente eu vou querer comprar, porque você é carismático, na maioria das vezes, qualquer assunto que você vai falar, você tem uma dominância sobre ele, no seu mercado você tem bastante relevância e conhecimento, mas você acha que necessariamente todo bom empreendedor, antes ele é bom vendedor, ou você acha que uma coisa não necessariamente está relacionada à outra? Eu acho que ele deveria ser. Tá. Né? Acho que vendas, enquanto técnica, enquanto ferramentas que você precisa ter para conquistar o cliente, para mostrar para o cliente, todo empreendedor precisa desenvolver. Agora, eu acho que mais sucesso ainda do que saber vender, acho que o empreendedor tem que saber admitir que existem pessoas melhores que eles em determinadas funções. Eu acho que o empreendedor é isso. Eu, enquanto empreendedor, sempre vi que eu tenho que desenvolver muito bem a minha empresa e tenho que colocar pessoas que são melhores que eu em determinadas funções. Então, voltando a falar de vendas, eu não me acho um bom vendedor. Eu acho que eu conheço bastante tecnicamente, eu sei levar soluções de problema para o cliente, mas eu não tenho aquele espírito de venda, de insistência, de ficar fazendo funil de vendas. Então, o que que a gente faz? Contratar alguém melhor para a gente, né? Você sabe que a Brassport é uma empresa que hoje tem 10 anos no mercado, vai fazer 10 anos em março. Nos primeiros 5 anos, eu fui o responsável pela venda, correndo atrás, administrando, que acho que essa é a grande questão do empreendedor. Eu sabia de tudo. Né? Eu sabia bem a parte de despacho, sabia bem a parte de importação, de estoque. Quando eu tive a oportunidade de abrir empresa, aí eu me deparei com um universo que eu não conhecia. E agora? O que é empreender? Né? É você cuidar de pessoas, além de tudo aquilo que você conhecia. É cuidar de pessoas, é cuidar de tributo, é cuidar de aluguel da empresa. E como você fala, poxa, eu voltei a ser uma criança, voltei a ser um estagiário no mundo dos negócios. Preciso aprender de novo. Então, vendas durante 5 anos foi algo que eu nunca tinha feito, mas tentava muito fazer baseado no meu conhecimento técnico. Então, quando eu sentava com o cliente, apesar de não ter técnicas de vendas, né, fazer spin, fazer cava, né, você não usar mecanismos de urgência, de fixação de preço, mas eu sabia tecnicamente mostrar para ele que o meu serviço valia a pena ele contratar. Só que aí vamos juntar um monte de coisa, de cuidar de venda, administração, pessoas. Foi quando, 5 anos depois da empresa fundada, eu contratei um diretor comercial. Ele manja de vendas. Deixa pra ele. Então, assim, hoje, inclusive, ele se tornou sócio da empresa, né, para que ele cuide não só da parte de vendas, mas um monte de outros fatores que antes ele já tratava como sócio, mas ainda não tinha o nome. Era só nosso diretor. Então agora ele também entrou na sociedade. Então, o que eu costumo dizer? Você tem que trazer pessoas melhores que vocês. Então, hoje a gente tem um mecanismo, um processo de venda muito mais racional, muito mais fácil de se concretizar a venda. Então, acho que mais do que entender de vendas, óbvio, você tem que entender muito do teu produto para deixar claro para o cliente que você tem um produto comprável ou uma solução melhor para ele. Mas acho que mais do que venda, você tem que saber admitir que existem pessoas que vão trazer resultados em determinadas posições melhores que os teus. Sou fã do meu chefe. Quis dizer isso. Eu, mais uma vez, vou falar da minha jornada de dentro da Brasporto. Em 2 Brasporto Connect, não pude estar presente no último, mas no primeiro eu vi claramente isso e achei muito bacana e até te perguntar a respeito disso. Andando ali, conversando com os próprios clientes da Brasporto, a gente teve uma situação muito gostosa ali que aconteceu com vários clientes, das pessoas, do pessoal da equipe de vendas, fosse o Rafa, fosse o Léo, de falar assim, olha, vem aqui, fulano, que eu vou te apresentar aqui a Nayara, eu vou te apresentar a Nath. E a gente via no rosto das pessoas assim, nossa, você que é a Natália, você que é não sei. Então, assim, eu senti dentro desse processo, conversando com as pessoas ali e reparando nesses processos enquanto a gente aguardava para fazer os registros, um amparo.
do profissional que está contratando a Brasporto, das empresas, né, de se sentir amparado. Então, assim, a partir do momento que eles começam a falar dos nomes, a impressão que me dá é que o cliente ele se sente respaldado, porque ele não tem só o contato com vendas, ele acaba tendo um contato da intermediação dele como um todo, das pessoas que fazem a Brasporto e daquilo que acontece, né? Isso é uma coisa que é muito bacana, que eu vi particularmente dentro da sua empresa. Isso é uma política da Brasporto, fazer com que o cliente ele tenha acesso às etapas e tenha uma pessoa para responder sobre esses processos? Sem dúvida, a gente trabalha ali pensando que o resultado ele só vai vir depois que a gente tiver um bom trabalho de processos e pessoas. Então, na parte de processos, a gente tem tudo muito escrito, tudo muito treinado. Na parte de pessoas, obviamente, a gente tem que treiná-las para que façam os processos muito bem feitos, mas a gente tem que sempre trabalhar não só o desenvolvimento dela pessoal, desenvolvimento profissional, mas também este contato mais próximo com o cliente, entender a necessidade do cliente, sabe? Assim, a gente não consegue atender se a gente não entender. A gente só vai entender o nosso cliente, a necessidade, se a gente tivesse contato muito próximo das pessoas que hoje o atendem, para que saiba o dia a dia, sabe o horário que ele quer receber determinada informação, para que saiba como ele quer receber determinada informação. Então, a gente sim deixa sempre um contato, um ponto focal, né, do nosso funcionário para determinado serviço do cliente. Ou seja, se é o transporte, eu tenho uma pessoa que vai atender ele na parte de transporte, quer seja internacional ou rodoviário nacional. Se é a parte de despacho aduaneiro, então, depois que conversou com o vendedor, depois que fechou o processo, a pessoa do operacional sim vai tocar todo o processo, sabendo como a gente funciona e sabendo a necessidade do cliente, adequando isso tudo, né? Eu acho que é isso. Bacana. E quando a gente fala de investimentos na Brasporto, nós tivemos lá na última terça-feira gravando com a equipe de vendas e assim, sempre muito pontual os discursos deles de falar em quanto a empresa investe neles enquanto pessoa. Então, o Léo tava gravando um conteúdo pra gente e ele já tava. Eu falei assim: tu virou popstar? Porque ele começou a gravar um vídeo passando uma agenda de turnê internacional. Eu falei: e aí, meu querido? Tu é o David Bowie agora? Então ele falou: não, porque março eu tô na Colômbia, não sei onde eu tô, não sei aonde, e eu prestando atenção, né? Qual o tamanho da importância e da relevância de se investir nesse sentido de mandar um colaborador para fora do país? Para a gente que trabalha com logística internacional, a importância é máxima. Por quê? Além de participar de alguns encontros de networking que a gente tem aí ao redor do mundo, de algumas associações que a gente faz parte, também a gente dá muita importância para essas viagens pontuais, onde a gente tem, já tem um movimento grande, ou pretende se desenvolver um movimento grande, porque a gente trabalha movimentando carga dos nossos clientes, quer seja para mandar para determinado país ou para receber de determinado país. Então, quando a gente manda lá no destino ou quando a gente está coletando a carga em algum lugar no exterior, é o nosso parceiro que está indo lá e pegando aquela carga, que vale muito dinheiro, que tem muita importância para o estoque do nosso cliente, para a produção do nosso cliente. Então, a gente jamais vai entregar ou vai confiar, entregar uma carga valiosa do nosso cliente para alguém que a gente não tem um relacionamento prévio, para alguém que a gente nunca foi lá e apertou a mão e falou: olha, vamos fazer essa parceria, vamos fazer esse business junto, né? Então é muito importante. Se a gente trabalha em comércio internacional, a gente tem que estar sempre lá fora marcando o nome e conhecendo as pessoas que vão ou que já estão nos atendendo. E, na verdade, também é um cuidado também que a Brasporto tem na hora de mandar também que profissional que ela tá mandando, quem é que vai ter essa responsabilidade internacional, né? E é uma agenda que ela vem crescendo, né? Porque a gente teve a Lu indo para Tailândia, então são lugares potencialmente diferentes. O Léo estava até falando da importância de ter uma visita na Ásia por conta desse processo também de importação e exportação que é muito forte dentro dos parceiros comerciais, né? Sem dúvida alguma. Você sabe que agora, né, que acho que acabou a pandemia, né? Difícil dizer quando que acabou, né? Verdade. Vocês têm um ano, vocês têm dois, você Verdade. enfim.
Mas na pandemia a gente acabou perdendo um pouco o ritmo de viagem, porque antes a gente fazia pelo menos 3, 4, era mais focado em mim, né? Mas fazia pelo menos 3, 4 viagens por ano nessa parte de para isso, né? Para desenvolvimento de parcerias fora do Brasil. E o que eu acho muito legal quando você fala do comprometimento, que mesmo a gente fazendo, eu sou uma pessoa que estou sempre promovendo brincadeira, porque como eu estou dirigindo vídeo, eu preciso que a pessoa se solte, que ela Sim. esteja bem. Então a gente sempre faz uma brincadeira, pô, né? Vai lá dar uma viajada no México e tal. Todos eles, sem exceção, Lu, Léo, Rafael. Eles dão uma risadinha, mas eles começam a falar muito sobre o cronograma de trabalho. Então você vê que o colaborador ele leva muito a sério o processo de viagem e que às vezes nem naquela hora ali de relaxar para fazer uma piada ele não fala, ele tá falando do processo dele de trabalho. Você Então, sabe que né? o tempo livre que a gente tem geralmente nessas viagens são tempos de ou almoço ou jantar de negócios, né? Então, quer dizer, nem o tempo livre é para diversão. Você vai estar lá no jantar com algum fornecedor, com algum cliente, falando de perspectivas. Obviamente, né, você acaba conversando outros assuntos, mas você dificilmente tem um tempo livre para viajar. É bem apertada a agenda. Por quê? Pô, você está pegando aí 15 horas, 16 horas de voo. Então você tem que aproveitar ao máximo, porque é caro, porque é cansativo, porque você já está lá. Então você tem que aproveitar ao máximo até para pagar a tua próxima viagem, né? Você tem uma questão assim, pra mim hoje, enquanto empreendedor na Brasporto, que pra mim é incrível, né? Você tem um número muito grande de colaboradoras mulheres e a gente trabalha com o processo de endomarketing, de employer brand dentro da sua empresa e a gente vê a preocupação do RH enquanto se desenvolver com as meninas da Brasporto, né? Em fazer temáticas voltadas para elas. Tem muitas políticas voltadas para Sim. mulheres. Foi uma coisa que aconteceu ou você, tipo, não, prefiro contratar mais mulheres ou foi acontecendo? Foi aconteceu, a gente não olha para sexo, a gente olha para Aham, competência, né? Então, de sim. fato, eu acho que eu nunca tinha nem parado para pensar isso, mas Uhum, lá tem muita mulher mesmo. A Tatiana, que é minha sócia, sim. né? Então temos eu e o Rafa na diretoria, nós três. Agora ali é o alto staff, a maioria acho que é tudo mulher mesmo, mas nunca paramos para pensar nisso. A questão do fazer muito programas, eu acho que a gente também não faz muito programa para mulher. A gente faz muito programa, acho que para a equipe toda, né? Uhum. Não sei se destaca mais as mulheres ou não nos programas para elas, mas a gente faz de forma geral. Eu acho que contempla todos eles, mas eu digo Sim. dos programas voltados para as mulheres, porque a atenção para cada situação, por exemplo, nunca passei, eu tô já há mais de um ano na Belas Portas, a gente nunca passou um outubro sem falar de programação da saúde da mulher. Nesse Sim. sentido, os programas que realmente demandam uma atenção maior para o feminino, a Brasporto não deixa de lado, ela tá lá para Tá cobrir sempre lá, essas questões, né? a parte ali de RH, que Uhum. é sobre o guarda-chuva do Matheus, que é o nosso gerente de RH, e da Tatiana, que é a diretora que cuida da parte financeira e administrativa. Então, eles são muito atentos, muito caprichosos com esses programas, com essas datas comemorativas também. E é uma coisa que é muito natural, né? Que eu tive o meu primeiro contato com a Brasport como prestadora de serviço deles. Sim. E a Tatiana, ela me recebeu como se eu fosse a Liz, a filha dela, sabe? Eu falei, gente, que mulher ótima, né? Ela é maravilhosa. Então, é uma política que ela é natural da empresa. Sim, eu acho que a gente tem desenvolvido, na verdade, essa veia de empreendedorismo. 10 anos, né? Como eu falei, a gente é praticamente estagiário ainda na área de empreender, mas acho que uma coisa que sempre foi muito claro para a gente é que o ambiente de trabalho tem que ser gostoso, né? Que o ambiente de trabalho tem que ser saudável, tem que ser respeitoso. Então, a gente não se vê lá como parte da diretoria, não, a gente é parte de todo mundo. Se for ruim para eles, vai estar ruim para a gente também. Então a gente faz daquilo um ambiente bom, porque a gente passa grande parte do nosso dia lá, né? Assim que a gente pensa. Muito bem. Eu andei dando uma pesquisada sobre sua vida, Uhum. porque quando a gente vai falar com alguém da área de Comex, com advogado, pessoas que estão mais relacionadas a processo, é muito difícil entender o processo de comunicação, que ele é um processo abstrato, não tangível e Tá. não compreensível muitas vezes. Você é um cara que super entende quando a gente leva ideias novas, que a gente fala, ah, a pessoa não vai ser, não, vamos fazer, você é uma pessoa sempre muito aberta. Eu já sei que você toca alguns instrumentos, que você
você é uma pessoa ligada em música, mas um passarinho me contou que você já fez produções artísticas de show. Já, isso antes de abrir a Brasporto, alguns anos antes, eu já estava com essa ideia de empreender, de ganhar dinheiro com alguma coisa, e eu fiz alguns shows sim. Eu contratava artistas, contratava o lugar, fiz aqui em Santos, no Vasco, né? Sei, na Avenida da Praia. Fiz shows, então eu contratava o Vasco, contratava artista, vendia ingresso, organizava tudo. Fiz alguns shows de Ana Carolina, Maria Gadu, Diogo Nogueira, fiz alguns shows interessantes, mas levava muito tempo. Então, você organizar um evento desse não é rápido, não é fácil. Quer dizer, eu com o meu braço curto, era eu sozinho, né? Uhum. Então eu tinha que optar ou por seguir o meu trabalho, que na época que eu era gerente de importação me demandava muito tempo, muita energia na empresa que eu trabalhava, ou seguia com shows. Na época eu preferi continuar trabalhando, mas já tinha essa veia de empreendedorismo em mim. E é mais difícil lidar com artista, é mais difícil lidar com importador. É mais difícil lidar com importador, viu? Olha só. E a gente pensando que não, A né? artista nunca me pediu para acelerar o navio. Isso é uma coisa bem comum, a gente brinca, mas você recebe alguma cobrança do cliente que sabe que a carga está vindo via fluvial e ele fala, não tem como trazer. Muito, na verdade, o que acontece? Pensa que você está colocando uma carga dentro do navio na China, que vai passar por alguns portos antes de chegar aqui no Porto de Santos. Então, em qualquer porto desse que ele passa, ele pode ter algum contratempo, pode ter um guindaste quebrado, pode ter uma maré baixa que impediu dele levantar, pode ter, sei lá, qualquer acidente na hora de carregar ou descarregar o navio. É muito normal ter atraso. E o importador, ele às vezes, entendo a posição deles, porque eu trabalhei nessa posição, muitas vezes ele trabalha com estoque muito apertado. Então, se o navio atrasou uma semana, vai prejudicar a venda, vai prejudicar o resultado. E o pessoal fica desesperado e chega a pedir assim, não tem como antecipar o navio? E aí a gente faz o quê, né? Não tem muito o que fazer, né? Mas eu acho que esse é um trabalho que a gente faz muito dentre os nossos valores, né, que a gente vai falar de missão, visão e valores, dentre os nossos valores, eles nos levam a ter uma prestação de serviço onde o nosso cliente vai entender que se o navio atrasou, pode ter certeza que a gente fez tudo que poderia para que aquilo não acontecesse, ou a gente passou as informações em tempo hábil para que ele pudesse fazer alguma outra ação de contingenciamento de estoque, se for o caso, mas a gente trabalha mostrando o nosso comprometimento, né? Então, que o cliente pode confiar que a gente foi proativa naquela situação e que o que poderia tomar de decisão para que aquilo não acontecesse, a gente fez. Mas aqui, infelizmente, a gente depende de uma série de contratempos que acontecem de uma carga que está embarcando da China para cá, para o Brasil. É longe. Então, contratempos acontecem. E via fluvial não tem como acelerar, gente. Não dá para chegar, pegar o navio e dar uma acelerada. Você está falando de um navio, né? Falando ainda sobre essa responsabilidade, essa doação, a gente está aqui numa área portuária, a gente está em Santos, né? E a localidade da Brasporto está em São Caetano. Sim. Vocês são tão ligados nessa questão do comprometimento, não só da entrega dos serviços com as empresas, mas com o staff de vocês, que vocês têm um braço hoje aqui em Santos. Sim. Né? Qual foi a decisão, na verdade, ela é uma decisão para atender as duas pontas, de deixar o colaborador mais confortável e estar mais próximo também do porto. Qual foi a tua ideia de vir para cá? Na verdade, assim, hoje o processo da Receita Federal ou dos órgãos intervenientes do comércio exterior está muito mais tranquilo de se trabalhar no escritório, né? Porque hoje em dia é tudo muito eletrônico, quase você não tem atendimento pessoal. O que aconteceu é que a gente estava já contratando algumas pessoas com o nosso plano de expansão para 2025. A gente já tinha 2 funcionários e, por um acaso, contratamos mais 3 que eram aqui de Santos. Então, a gente achou que seria o momento,
sim de dar um conforto para que não precisassem subir todo dia para São Paulo e ficar todo mundo junto, né? Que eu acho que home não funciona muito bem para você desenvolver uma equipe, para você fortalecer uma equipe. Como eram 5 pessoas já, dentre elas 3 que eram novas, a gente achou que seria melhor para o desenvolvimento, melhor para alcançar o resultado, montar um escritório aqui para que todos pudessem trabalhar junto. Então, pensando no resultado e no conforto também, para que não precisasse ir para São Paulo, né? Isso é uma dica de ouro para você importador, porque se um empregador ele pensa no conforto do colaborador, imagina o que ele não faz pela sua empresa. Pois é. Então fica uma dica aí que é muito séria. E até faço um adendo aqui, que não é o que aquele empreendedor vai fazer pela empresa, é o que aquele funcionário que Sim. está treinado, que está satisfeito, qual é o tipo de serviço que ele vai te entregar, né? Não tem como ser algo que não tem excelência. Sim, responsabilidade afetiva é muito grande aqui na Brasporto, viu? Agora a gente está no quadro Meu Comex, Minhas Regras. Eu, nesse prazer maravilhoso que estou tendo de estar há mais de um ano trabalhando com você, eu, Tatiana, que não entendo nada, já sei o que é uma DI, por exemplo. Aprendi com Keiner Amaral. Agora, uma pergunta que não quer calar, chefe. Tudo que eu tenho que trazer, eu tenho uma declaração de importação, que é a nossa famosa DI. Se eu quiser trazer um container de maconha, eu tenho que ter uma DIC, Declaração Internacional de Cannabis? Justifique sua resposta. Eu acho que o ideal é você já fumar todo no caminho para não ter problema aqui na liberação. Entendi. Mesmo sendo um container, fuma tudo. Como você vai ficar, a gente não sabe, 40 dias sem ganhar da China dá tempo. 40 dias vão chegar aqui bem, né? Vai ter que ter um container de comida do lado pra na hora que baixar isso aí a larica vir, né? Alguém vai ter que comer tudo que tá lá. Não é? Tipo, uma loucura isso. Quando a gente fala também, por exemplo, hoje a gente tem falado muito sobre essa questão da reciprocidade dos ambientes de trabalho. É muito tranquilo trabalhar na Brasporto. A gente sabe disso, é um ambiente muito tranquilo. Você já foi cantado? Sendo chefe? Já, você sabe que uma vez cantaram pra mim assim... preciso de você aqui mostrando dinheiro. Brincadeira da parte, não. Lá o ambiente é muito respeitoso. Sim, é tranquilo. A gente já teve algumas pessoas que a gente conversa, que a gente atende, que as pessoas falam assim. E eu vejo que, como é uma mão de obra uma situação menos comum para o homem, é um constrangimento, né? Porque eles ficam meio sem saber o que fazer. Então, eu tive um cliente que ele falou assim: eu não sabia nem o que responder. Fiquei com uma cara assim, a menina deve ter me achado bobo, porque eu fiquei tão surpreendida. Então, você não teve nenhum tipo de problema. A minha esposa é minha sócia, né? Então o máximo de cantada que eu levo é dela. É uma sócia que não dá boi pra ele, né? Muito bacana. A gente tem várias projeções acontecendo para o ano seguinte, né? E a Brasporto tem um planejamento para esse ano. Você tem como dar uma palhinha para a gente de quais são suas principais metas para 2025? Nossa meta é crescimento, sempre. Crescimento a gente alcança não só vendendo, mas mantendo o que a gente tem de clientes, né? Então, a gente investiu bastante na nossa equipe comercial. Já vamos começar o ano com uma equipe que aumentou em quase 100% de vendedores. A gente fortaleceu bastante os nossos procedimentos, o nosso treinamento interno. A gente tem investido bastante na área de tecnologia, de automação dos processos, porque a gente pretende crescer de uma maneira, como a gente tem feito, né, nesses últimos 10 anos, de uma maneira consistente. Eu não posso crescer e perder a qualidade, porque se eu perder a qualidade eu vou andar de lado, porque eu vou perder cliente também. Então, eu acho que foi investindo. Qual é o projeto para 25? Investimos em vendedores e treinamos bastante equipe para que consiga absorver esses clientes novos aí, atendendo com qualidade. Então, 2025, podemos esperar grandes projeções da Brasporto em termos de crescimento e atendimento, prospecção e expansão. Sem dúvida alguma. Você é uma pessoa muito corajosa. Quando eu falo de negócio, nós somos duas pessoas que no momento que a gente não está falando de trabalho, porque a gente é bem alucinado, você, né? Já tive a oportunidade de estar na tua casa às 11 horas da noite e a gente tá falando de trabalho. É um cara corajoso, porque várias vezes eu tô conversando com você, você fala assim, não, vou abrir esse CNPJ, vou chamar um sócio.
Como que é esse enfrentamento? Você é uma pessoa que não tem medo, né? Eu sou mais pé no chão, assim. Você acha que tem que ter coragem Tem para que ter. fazer esses Tem processos? que ter. Você sabe que quando eu abri a Brasporto, a gente abriu fazendo só despacho aduaneiro. Então, nos 3 primeiros meses, a gente só fazia despacho. E chegou um dia, eu fui trabalhar, falei assim, poxa, eu não estou feliz com a vida, né? Porque tá muito fácil. Eu tinha um único cliente, conseguia fazer sozinho toda a parte operacional. E um dia eu virei para Tatiana e falei assim: olha, eu acho que no máximo em 3 anos a gente precisa estar fazendo embarque. 1 mês e meio depois a gente já fazia também a parte de embarque internacional. Então eu acho que, primeiro, a sorte ela tem que te achar trabalhando. Ela não vai te achar à toa. Segundo, você tem que fazer. Acho que a segunda vez que você fizer vai estar melhor que a primeira. A terceira vai estar muito melhor que a primeira. Agora, se você quiser esperar a perfeição, você não vai conseguir fazer nunca. Então, como que você vai conseguir crescer a empresa? Colocando produto novo. Empresa que não cresce, diminui. Não existe ficar empatado. Como a melhor forma de crescer, obviamente, além de prestar um bom serviço, é você tendo produtos novos. Então você tem que atender o teu cliente como se fosse um ecossistema. Se o cara tem uma carga pronta um armazém da China e precisa receber aqui em Barueri, não tem por que eu ficar subcontratando aquele produto que eu poderia estar oferecendo para ele. Então, transporte rodoviário, o desembaraço aduaneiro, qualquer outro serviço de assessoria na parte da importação. Então, tá ao teu alcance, faça. Depois você se especializa, depois você aprende melhor se precisar. Mas eu acho que tem que fazer, senão você não sai do lugar. Porque tem que ter coragem, né? Para fazer isso, tem que ter coragem. Empreender tem que ter coragem. Empreender não é fácil, né? É, Muito desafio. é muito desafio mesmo. É muito desafio. Ainda mais no território que a gente está, né? Que não é nada muito fácil. Ter essa veia empreendedora, a gente sabe que é difícil aqui no Brasil. Tem alguma coisa que eu tô esquecendo de perguntar antes de eu ir para minha próxima? Pô, eu tenho um. Tá, faz. Já fez alguma loucura assim, como empreendedor? Tipo, só alguma Abrir empresa. Contratar gente. Não existe É, loucura maior do que você ter 40 funcionários, gente. A gente é o que a gente tem hoje, então a gente é responsável, direto ou indiretamente, por 40 famílias. por 40 famílias, né? É muita responsabilidade. Eu que sou sócio que empreendo ainda com minha esposa, eu tenho uma responsabilidade maior. Você sabe que nem com ela eu posso brigar, senão afeta a empresa. Não que isso seja um problema, a gente quase não briga, Ah, mas sim. acho que até isso também afeta. Então, a maior loucura que eu já fiz, eu acho que como empreendedor, é crescer a empresa. Quanto maior a empresa, mais dor de cabeça você tem. A gente vê, é muito impressionante para mim, que não sou de Comex, né? Ver determinadas coisas que eu tenho oportunidade de, ao longo desse 1 ano trabalhando com você, de aprender muito sobre a sua área, porque eu falei, você tem muita facilidade para explicar. A gente teve um intervalo aqui forçosamente por conta da bateria e o Emerson fez um comentário muito curioso, falando que esse sistema ele acaba acontecendo por conta do imposto, da precificação que existe sobre esses equipamentos. E a gente tem um vídeo da Brasporto onde você fala sobre o sonho de valsa. Uhum. Por mais que eu não seja da área do Comex, quando eu escuto uma explicação dessa, eu falo assim, meu Deus do céu, como que esse homem chegou nesse lugar, pensou nisso? O cliente também fica surpreso com essas questões, essas entradas, essas soluções, porque é muito surpreendente, né? Os caminhos que você busca, as soluções que você tem. O cliente também se sente surpreendido, né? Gente, também. Você sabe que hoje está cada vez mais comum as empresas importadoras ou exportadoras terem um departamento fiscal especializado na própria empresa para que consiga achar, eu não diria as falhas, mas essas alternativas na legislação tributária ou fiscal para conseguir algum benefício. Então, existe muito, por exemplo, benefício fiscal para imposto em determinado estado, existe muito benefício ou alteração de alíquotas quando você altera a forma ou o jeito que o produto é fabricado, ou o jeito que o produto funciona. Então, como a gente estava, o exemplo do vídeo que a gente deu do sonho de valsa, que diminuiu, para importar você paga 5 impostos diferentes. Um deles é o IPI.
E o IPI, da onde que vem os impostos, na verdade, todos eles, de um código chamado classificação fiscal, que é a NCM do produto. Então, aquela NCM te dá toda a cadeia de impostos que vai ser paga para aquele produto. Então, no caso do sonho de valsa, eles diminuíram o imposto, o IPI, e circula no mercado por desconhecimento, porque mudou a embalagem do produto. E não foi porque mudou a embalagem. O produto mudou. Mudar a embalagem do produto foi a consequência do produto ter mudado. Então, antes eles vendiam um bombozinho de chocolate e passou a vender um wafer, uma bolachinha. Então, a bolacha ela precisa ser embalada a vácuo para que ela não fique murcha, diferente do bombom que não precisa ser embalado a vácuo. Então, aquela embalagem nova trouxe a ideia para o mercado, ou para muita gente que não conhece, que a alteração do imposto foi porque mudou a embalagem. Então, no vídeo que eu gravei para a Brassport, até coloco que se eu mudar o meu carro, a embalagem, o pessoal compra o carro embalado naquela fita, né, vermelha e tal. Se eu mudar a embalagem, eu vou pagar menos imposto, se eu embrulhar ele como se fosse um bombom? Não, porque o que está dentro não deixa de ser um carro. A mesma coisa aconteceu com o bombom. Eu poderia ter mudado a embalagem dentro dele, que é o que define qual é o imposto que eu vou pagar, continua um bombom. O que mudou foi que dentro daquela embalagem diferente passou a ter um biscoitinho. Então quem está comendo achando que era um biscoito, que era um bombom, passou a comer um biscoitinho recoberto ali de algum creme de chocolate, pagando menos imposto. Então muitas vezes o que acontece é isso, dependendo da forma que funciona o teu produto ou do material constitutivo dele, você consegue fazer alguma alteração para que tenha uma tributação mais agradável ou menor, né? Vamos pensar assim. E na maioria das vezes esses suportes, essas soluções, elas são ofertadas já como empresa, Uhum. né, para quem está importando, ou o cliente recorrentemente ele vem com aquela pergunta: não tem como você fazer um negocinho para mim aqui, um negocinho ali? Tem muito disso? Já é comum que Tá. os importadores, até pelo tempo que eles têm, ou pelo conhecimento que ele tenha do produto, ele já tenha uma classificação fiscal adequada. Por quê? Pensa que a Receita Federal, quer seja para importação ou para venda nacional de produto, está sempre olhando aquelas notas que você emite, está sempre verificando de alguma forma é, 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 e hoje em dia, até com inteligência artificial. Então, a Receita ela faz uma análise do risco que aquela tua importação está trazendo. Então, cada vez está mais difícil que você consiga adequar o teu produto para uma classificação melhor, que pague menos imposto. Quando eu falo adequar, é tudo dentro da legislação. O que pode ainda acontecer é que algum importador saiba que ele pode achar uma tributação melhor se ele der alguma informação que de repente não é verdadeira. Como, por exemplo, eu poderia estar importando o meu chocolate e classificar ele como wafer, como foi o caso do sonho de valsa, que não fez isso, ele alterou o produto. Mas sim pode acontecer alguém que eventualmente queira fazer essa forma de burlar a Receita Federal, mas a função do despachante é justamente orientar o cliente de que a forma mais barata que ele tem para importar um produto é pagando certo a tributação, classificando o produto certo, porque ele vai evitar multas, ele vai evitar atraso, ele vai estar vendendo o produto de uma forma que o concorrente que faz certo vende. Ou seja, não tem por que ele dizer que não tem mercado, que ele não consegue ter preço. Se todo mundo faz certo, ele tem que fazer certo também. Um bom despachante vai orientá-lo para que ele economize dinheiro, fazendo um controle de estoque, ou seja, trazendo um produto no tempo adequado para que ele tenha o menor estoque possível, para que ele libere a carga rápida aqui no Brasil e não tenha despesas extras, quer seja com armazenagem ou com demurrage, né, que é o aluguel do container. Então, a função do despachante é justamente trazer as melhores alternativas para que ele tenha o menor custo. E as melhores alternativas dentre elas é a classificação correta do produto. Tá. Nesse tempo de Brasporto, eu tenho trabalhado muito com a Juliana lá. Um beijo, Ju. A Ju é responsável pela qualidade da empresa, né? E ela é farmacêutica. Então, ela estava me falando sobre esse processo dos cuidados que a gente Uhum. tem que ter. Porque o que as pessoas elas não entendem, que quase tudo que a gente vive e que a gente tem hoje, a gente depende do Comex.
De repente, o carro que eu tô andando na rua, o celular que eu uso, o computador que eu trabalho, eu dependo do Comex para que Sem isso dúvida. chegue até mim. A segurança da minha casa, o sistema de câmera, tudo é o Comex que faz. Sim. Processo educacional, do que chega para as escolas, enfim. E a Ju estava me falando que o processo fármaco, ele não é como os outros processos, porque não é só você pegar essa carga e trazer para cá, né? A gente está falando de coisas que são perecíveis, que são sensíveis, que tem uma série de questões. Você acha que o fato de você ter uma pessoa formada dentro da cadência farmacêutica é um grande auxiliador para que vocês tenham expertise dentro desse segmento? Sem dúvida alguma, não é só um grande diferencial, mas é também uma necessidade. Hoje a gente tem a Juliana, que é responsável, então, pelo departamento de qualidade e toda a parte de regulatórios para farma. O que que isso quer dizer? Diferente de uma carga comum, que a gente chama de carga geral, que eu pego em determinado aeroporto ou porto e ponho aqui no Brasil sem maiores, sem melhores controles, carga farma muitas vezes ela tem um controle especial, principalmente de temperatura. O que que isso quer dizer? A gente retira uma carga em determinado lugar do mundo, Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Do Norte nem pode se importar. Sim. Traz alguma coisa da Coreia para cá, eu tenho que manter 4 graus daquele produto. Como, por exemplo, a gente pode trazer célula branca, que é imunoglobulina. Então, eu embarco na Coreia e tenho que entregar aqui em Guarulhos num prazo menor possível e mantendo aquela temperatura ideal ou necessária para que não tenha problema com o produto. Então, por exemplo, o glóbulo branco, você traz eles a 4 graus positivo. Como que os órgãos aqui do Brasil Anuente sabem se foi cumprido aquilo? Através de um dispositivo de medição de temperatura que vai dentro da caixa, chamado Datalog, que é ligado quando a mercadoria sai da fábrica lá do exportador na Coreia e o cara verifica que a Anvisa verifica quando ela chega aqui. Tem que ter mantido aquele padrão de temperatura. O Datalog vai marcando lá de acordo com, a cada 10 minutos, qual era a temperatura. Tudo isso, se a gente tiver um furo, um erro de procedimento, porque lembra que ele passou por caminhões, ele passou por avião, ele passou por armazém fora do Brasil, porque o avião não vem direto, ele tem que fazer o transshipment, então ele troca de avião. Então, todo esse controle da cadeia logística tem que estar registrado no Datalog. Como que a gente faz isso? Através de procedimentos muito bem claros, muito bem definidos e auditáveis, que é o que a gente tem que apresentar aqui. Então, para a Anvisa, por exemplo, então a gente ter um departamento de qualidade, ter alguém que saiba conversar com a Anvisa, as mesmas terminologias, que saiba cuidar de um departamento de regulatórios é fundamental para quem quer trabalhar com esse tipo de produto. Não é todo despachante que tem esse nicho. Tem despachante que não sabe emitir uma licença de importação. Por quê? Não se especializou. Diferente da Brasporto, que cuida bastante disso e olha bastante para essa área de indústria farmacêutica. Então, a Transporto não é só o seu porto seguro no Brasil, ela traz o seu medicamento com segurança para cá, porque não é só o fato de atender bem, né? Eu sinto, assim, numa situação que eu tive com a Juliana, a preocupação dela de um medicamento chegar no prazo, Sim. e ela, assim, muito preocupada o tempo inteiro, acompanhando aquilo minuto a minuto, por conta da responsabilidade que ela tem, porque alguém estava dependendo daquilo chegar. Sem dúvida, você sabe que a gente trabalha não só com a parte de IFAs, que são os insumos farmacêuticos ativos, ou seja, a matéria-prima pro medicamento, mas também a gente trabalha com medicamento pronto. E os nossos medicamentos prontos, grande parte são para consumidores, são para pacientes. Então, a gente tem um paciente que de repente tem alguma doença, em estado terminal, alguma urgência de receber aquele medicamento, onde tem que ter uma responsabilidade enorme, porque não é uma carga atrasando, é um paciente que precisa do medicamento que teve uma carga atrasada. Então a situação é bem mais grave do que pensar só em carga. A gente tem que pensar em pessoa, em atendimento. Então, para a gente, é muito satisfatório, inclusive, quando chega uma carga de manhã, falando de medicamento, a gente conseguiu na parte da tarde liberar e correu com a transportadora, pediu urgência, ela vai coletar aquela carga para entregar para o paciente. Então, a gente consegue enxergar que o nosso trabalho é importante para manter uma vida, para dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Eu acho que quando a gente fala
qual o teu objetivo de empresa, né? Então, quando a Uhum. gente está falando atender bem o cliente, é muito mais satisfatório quando a gente consegue entender e visualizar que a gente trouxe uma qualidade de vida melhor. A gente trazer uma peça para uma empresa é legal, como você deu o exemplo de carro, celular, comunicação. É muito satisfatório a gente saber que está contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Sim. Mas é muito mais satisfatório quando você sabe que está conseguindo contribuir para a qualidade de vida para uma pessoa que você prestou serviço. No caso, o paciente está esperando o medicamento. Incrível. Por isso, você é importador, se você não tem ainda alguém, um despachante para chamar de seu, tá aqui a Brasporto para falar, né? Tá aqui para ser o seu porto seguro no Brasil. Eu uma vez estive com o Keiler e eu fiz uma pergunta bem ignorante para o Keiler, perguntando se qualquer pessoa poderia importar. A resposta que o Keiler me deu foi fantástica e ele vai explicar aqui para vocês. Eu tinha perguntado para você: qualquer um pode importar, o que ele disse. Qualquer um pode importar, mas nem todo mundo pode vender. Nem todo mundo pode vender o que importa, né? Guarda aí que isso é pergunta de vestibular, hein? Ó, valendo! Na verdade, todo mundo pode importar, qualquer pessoa pode importar. Obviamente, você tem que obedecer à legislação brasileira para saber se aquele produto ou a origem daquele produto que você está importando é autorizada. Porque Coreia do Norte, alguns outros países, você não pode importar. Produtos ilícitos você não pode importar, mas de forma geral, qualquer pessoa pode importar, nem que seja para consumo. Por que toda pessoa pode importar, mas não pode vender? Porque uma pessoa ela pode trazer para consumo, mas se ela não emite nota fiscal, ela não vai pagar imposto da venda daquele produto, obviamente ela não pode vender, mas ela pode importar para consumo próprio, para uso próprio. Quando eu venho falar sobre quem não é da área do Comex, quando você fala do sistema de importação, de trazer, até porque as pessoas, eu divulgo muito a Brasfoto nas minhas redes sociais, e tem gente que pergunta isso pra mim. Eu falo, gente, não é esse caminho. As pessoas falam assim, tá, e se eu precisar, se eu tô trazendo o meu container e alguém para, eu vou ficar parado igual acontece na série do aeroporto. Eu falei, gente, aquilo é pessoa física, né? Tem um passo a passo para explicar para as pessoas sobre o processo de importação, como é fácil importar, embora você não precise dessa explicação, porque se você contratar a Brasfoto e o Keiler, você não vai ter nenhuma dúvida sobre isso. Mas tem um passo a passo, uma coisa que é mais fácil para as pessoas entenderem como é esse processo? O processo de importação, eu te diria que ele não é um processo fácil. Tá. Ele é um processo complexo e por isso você precisa de profissionais que saibam te orientar, justamente porque depois de feito não tem como desfazer. Depois de feito, se tiver errado, muito possivelmente você vai pagar multa e as multas acabam sendo bem caras. Então, a gente pode resumir assim, não é fácil, mas é simples. Se você tiver uma boa orientação, um bom despachante aduaneiro, se você planejar o teu processo antes de começar, ele vai terminar bem. O que é planejar e por que você não existe um manual único que te faça fazer uma importação boa? Porque você tem uma série de fatores que envolvem importação e que nem sempre são cuidadas pelo mesmo profissional. O que eu quero dizer com isso? Você tem que trabalhar um estoque. Então, para você importar bem, não adianta você importar muita coisa e ficar aqui sobrando no teu estoque. Só que, ao contrário, também é verdadeiro. Você pode trazer pouca coisa e no meio do mês você não tem mais o que vender. Você tem que negociar com o teu vendedor lá fora qual é a modalidade de frete, quem são os responsáveis pelas etapas futuras a partir da compra. Depois você tem que embarcar bem o teu material, decidindo se pode ser marítimo ou aéreo. Então vai depender do peso do teu produto, da urgência que você tem do teu produto. Chegando aqui, tem que entender bem a classificação fiscal para ter certeza que você vai pagar o imposto correto e não ter o risco de pagar uma multa que vai agravar ainda mais o teu custo. Depois você tem toda a parte também contábil, né? Então, quando você for vender o teu produto, é, 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 qual a melhor forma fiscal da tua empresa para vender? Você vai estar no simples, você vai estar no lucro presumido, você vai ser lucro real. Então, o regime fiscal também vai interferir muito no teu resultado de venda ou resultado de financeiro do teu produto. Então, não tem
uma única fórmula, uma única cartilha, mas se você domina bastante a tua parte, vamos pensar na primeira lá, que é quem contrata o meu serviço, que é o importador. Se você sabe fazer um bom controle de estoque, a ponto de conseguir economizar no frete, trazendo, por exemplo, por uma modalidade marítima, se você está comprando da melhor forma possível, com o melhor preço, na melhor Incoterm, e contratar um despachante que te ajude a executar aquele plano, ou seja, o despachante vai cuidar da parte tributária, da parte logística e fiscal. Então você tem uma importação correta. Então o que que você tem que fazer? Ter bom auxílio para cuidar daquela parte que você não cuida, mas não existe uma cartilha que te dê da ponta até o final. E acontece muito da pessoa ter a iniciativa de importar, ter Uhum. o dinheiro para importar e Uhum. não entender que caminho seguir. Isso acontece bastante. Muito, tem gente que compra no mercado nacional e poderia estar economizando muito comprando lá fora. Então, por quê? Como eu falei, por não existir essa cartilha que explique de ponta a ponta, e como eu coloquei, não é fácil importar, você tem que ter bom auxílio. As pessoas, de repente, começam a ler e se desanimam pela burocracia, esquecem que tem que procurar ajuda de um profissional para fazer aquilo acontecer. A gente faz isso. Né? Então, hoje, obviamente, eu trabalhei com estoque, eu trabalhei com preço, mas a gente trabalha daqui para cá. Você já comprou, você já sabe qual é o teu prazo de estoque, você já precificou, a gente faz toda a parte de carregar e entregar na tua fábrica, na tua loja, no teu galpão aqui do Brasil, não te passando muita informação complicada, mas te passando o valor, o custo do teu investimento, né? E fazendo com que aquilo aconteça. Ou seja, você tem uma ideia de importar determinado produto, já tem os dados dele, eu consigo te falar qual é o preço que você vai colocar ele aqui no teu armazém. Se eu seguir aquilo, se eu te entregar naquele preço que foi previamente estudado, obviamente se você estudou não só o preço de compra, mas quanto seria o teu preço de venda. Você tem mercado para isso. Então a gente auxilia os importadores nesse estudo e fazer com que esse estudo se concretize. Então, da compra, que é a tua responsabilidade, a logística, imposto é toda nossa. Se a gente faz aquilo acontecer, você tem que vender e partir para o próximo container. Quando a gente fala de parceiro comercial e aliança internacional, quando a gente fala principalmente de mercado exterior, é inevitável que as pessoas falem da China. A China, de fato, é o maior parceiro comercial do Brasil nesse sentido? Do Brasil, sim, mas hoje não é o nosso. Hoje não é o nosso maior parceiro comercial. Você sabe que o nosso serviço ele pode ser, da Brasporto, pode ser desde a fábrica da pessoa lá até entrega na tua fábrica aqui, ou seja, é o que a gente chama de porta a porta. Hoje a China, ela vende muito este serviço, só que de uma forma que você não precisa de uma especialidade de algum especialista, na verdade, para te atender isso da melhor forma. Por quê? Geralmente os exportadores entregam no porto da China, você embarca a carga e entrega aqui sem precisar estudo logístico, sem precisar procurar uma alternativa. Então a Brasporto hoje, além de estar muito focada também nessas cargas farmas, a gente olha muito para a solução. Então eu não vejo uma carga de um importador Porto China, Porto São Paulo, Porto Santos, como uma carga preferida nossa, uma carga que necessite de uma especialidade maior, que é o que a gente oferece, para que ela aconteça. Então, a gente tem olhado outros mercados, como, por exemplo, a Europa, como, por exemplo, a África, onde você precisa de uma logística mais especial, uma logística mais detalhada. É que a gente ganha dinheiro, né? Fazer o que todo mundo faz, China, Santos, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, a gente olha esses nichos de atendimento especializado, não só por origem, mas de repente dependendo por tipo de produto, como farma ou produto com grande dimensão. Mas, em síntese, respondendo a tua pergunta, sim, China é o maior parceiro comercial, mas hoje do Brasil, mas não é o maior parceiro comercial da Brasporto.
Quando a gente fala de cultura internacional também, a gente está falando de processos múltiplos. Então, nós, aqui no Brasil, a gente tem uma série de leis vigentes, como você mesmo colocou. Quando a gente vai para mercados internacionais, como a Brasporto institui, investe nos colaboradores, como a gente falou anteriormente, também, quando você trabalha com importação, você vai ter que entender sobre os aspectos culturais e as demandas daquele país. Existe uma diferença muito grande legislativa de um lugar para o outro? Sim, eu te diria que o Brasil é um dos lugares mais burocráticos para serem trabalhados, inclusive existem, diferente do que geralmente existe quando a gente vai exportar, né? Quando a gente vai importar, alguns países, algumas empresas têm células específicas para atender o Brasil, por conta da demanda de burocracia que a gente tem aqui. Então, um erro no BL, um erro numa invoice pode trazer multa, como a gente falou. Então, como que se amarra isso? Aqui no Brasil você tem que ter especialistas que conheçam a legislação bem, que olhem o documento e que saiba se precisa de algum documento extra ou se aquela informação está preenchida naquele documento que você recebeu. E lá fora, não de forma geral, mas muitas vezes tem empresas que só atendem Brasil, departamentos que só atendem Brasil, porque sabem desse nível de burocracia. E por que que a gente coloca alguém especialista em Brasil para atender vocês aqui? Porque essa parte de fuso horário é o que muitas vezes atrasa o processo. Pensa que se alguém passa uma informação para a China, recebe um documento errado, está olhando hoje de manhã, tem que pedir uma alteração, vai pedir hoje, 9 horas da manhã, só que só vai receber esse documento preenchido corretamente amanhã, por conta de fuso horário. Então, é importante a gente conhecer bem aqui o Brasil, quais são as burocracias, quais são as exigências, e que se você não tenha alguém que é especialista em Brasil te atendendo lá fora, tem que redobrar a tua atenção para que a gente já emita o documento certo. Por quê? A burocracia do Brasil é muito maior. E ainda respondendo também sobre, não só sobre a parte de diferença de legislação, mas também de cultura. Então, é importante para aquela pessoa que está aqui no Brasil conversando com alguém lá fora de algum agente, no mínimo tenha, sim, conhecimento da cultura para que esta comunicação flua de uma maneira mais amigável, mais fácil, né? E acontece bastante. Posso citar alguns exemplos, assim, nessas viagens. Uma vez eu fui viajar para a Índia, era bem interessante. A Índia é um lugar particularmente que eu achei bem feio, pelo menos a região que eu estava. A gente gosta da sinceridade. Mas em momento algum eu deixei de passear com as pessoas que estavam nos recebendo, porque, veja bem, é uma coisa que eu aprendi já também quando eu recebia muita gente aqui. Poxa, a pessoa atravessou o oceano para te visitar, sabe? Para mostrar a empresa dela, para representar a empresa dela. Está numa cultura diferente, está com jet lag, né? Então, o mínimo que você tem que fazer, você tem a obrigação de fazer, é recebê-la bem. Então, quando eu viajei, por exemplo, para lá, eu tinha obrigação de participar da cultura deles, já que eles também estavam abrindo mão de estar com a família lá no jantar ou no fim de semana para me receber, então eu tinha que participar da cultura. Eu tinha que beber lá um copão assim de um drink tradicional deles, rosa, que era feito com alho. Nossa, a coisa mais terrível do mundo, mas bebi. Porque a Não era tradição bom. era a nossa caipirinha aqui. Então, poxa vida, o cara vem e oferece a caipirinha aqui com feijoada. Ele pode até não gostar, mas comeu, né? Eu fui lá e bebi o drink rosa deles também. Então, acho que é importante não só você viver aquela cultura com eles, mas também respeitar aquela cultura deles, né? Eu acho que faz parte do bom relacionamento do prestador de serviços. Vamos pensar, o cara lá da Índia, ele vai me atender de uma forma diferente. A hora que ele falou, aquele cara veio aqui e bebeu aquele drink ruim comigo. Gostei dele. A gente fala muito hoje no processo, a gente tem falado muito disso nessa última década, sobre a responsabilidade das empresas em relação a uma economia sustentável. E a gente sabe que no Comex a gente perde containers no mar todos os anos, né? Seja por tempestade, seja porque as pessoas jogam mesmo por algumas situações que a gente sabe. Hoje a gente tem alguma vigência em termos de sustentabilidade ambiental, porque está jogado no mar
obviamente aquilo vai em algum momento se perder, se dissipar, demorar muito tempo para sair. Existe alguma vigência de responsabilidade, de economia sustentável em relação a isso hoje no Comex ou não? Não. Por mais que ainda se coloque, né, a gente tem empresas e cada container que eu vou embarcar, eu vou plantar uma árvore. Né? Mas você pensa que um navio está vindo da China 30 dias para cá queimando óleo, né? Então, assim, por mais que a gente ainda saiba ou entenda que se tem que diminuir, tem que olhar para a natureza, pô, é um avião que vai estar aí 20 horas voando, é um navio que vai estar 30 dias voando. Então, por mais que as empresas ainda trabalhem com isso, vou plantar uma árvore, eu particularmente acho que acaba não adiantando muito. Infelizmente, o comércio tem que andar, o navio tem que chegar, o avião tem que chegar. Então, vai vir mesmo queimando combustível, infelizmente. A gente pergunta, porque tem uma situação muito curiosa no Comex de um carregamento de uns patinhos que foram 30 anos atrás e Sim. 30 anos depois as pessoas ainda estavam achando aquilo Sim. no mar e fica intacto, porque o plástico para se degradar ele demora mais de 100 anos, né? Então a gente pergunta se há algum projeto, alguma coisa em termos de multa para saber se há uma responsabilidade social das empresas. Hoje existe a responsabilidade, sim, da companhia marítima, na verdade, que teve algum tipo de acidente, de fazer a contenção daquilo. Ou seja, ela tem que resgatar os containers, ela tem que cercar o óleo que eventualmente vazou. Mas, muitas vezes é isso, o navio teve algum incidente, o container caiu, ele tem responsabilidade, mas o container afundou, né? E aí, como que ele vai achar? Você sabe que, na verdade, não é nem a responsabilidade, quando a gente está falando disso, da própria companhia marítima. A responsabilidade é do importador ou do exportador, dependendo de como foi a modalidade de contratação daquele frete, pelo incidente que eventualmente pode acontecer no navio. É aquilo que a gente comentou de ter a necessidade do importador contratar uma boa assessoria aduaneira. Então vamos falar um pouquinho disso aí. Se o navio pegou fogo ou caiu algum container no mar, ou ainda que tenha pegado fogo e o próprio comandante decidiu que tinha que derrubar alguns navios para o mar, ele vai decretar o que se chama de avaria grossa no navio. O que, que é isso? Um risco para a tripulação ou um risco para o próprio navio afundar. Então ele decreta uma avaria grossa, que quer dizer que ele pode tomar esse tipo de atitude, como por exemplo jogar algum container no mar para se livrar dos outros. Aí a gente entra nisso que você falou, pô, mas qual container que ele jogou no mar? Como que se suja? Ou como que sujou o mar? Sim. Foi com óleo, foi com algum produto químico? Então quem paga por esse resgate ou por esse conserto no navio é o importador, é quem tinha carga dentro daquele navio. Então eles vão fazer um rateio da despesa que foi para salvamento daquele produto ou para salvamento daquele navio e quem tinha carga lá dentro vai pagar esse rateio para ajudar naquela despesa. E às vezes é um valor chega a ser próximo ao próprio valor da carga. Então, o que que a gente orienta? Contrate o seguro, porque o seguro ele foi justamente feito para não ser usado. Mas se você precisar, mas eu nunca tive problema com a minha carga. Pode ser que você tenha um problema no navio onde a sua carga está. O capitão vai decretar a avaria grossa e se você não tiver um seguro, você vai ter que pagar no teu bolso. Então, assim, existe esse programa de contingenciamento do erro, mas infelizmente não tem muito como ser evitado, né? E a gente ouve ainda falar bastante, isso é um caso recorrente, a gente ouve falar dos piratas ainda, né? Que não é que você vai colocar sua carga no mar e o Johnny Depp vai aparecer lá, não é Piratas do Caribe, gente, calma. Ainda existe esse processo de furto no mar, dessa coisa do pirata invadir, que fala que são piratas, porque na verdade é uma galera que está indo para assaltar na mão grande. Isso ainda existe? Existe, sim. Vocês sabem que pegando, por exemplo, uma rota aqui China-Brasil, você tem os navios que passavam pela costa ali da África, na Somália, que são atacados, que inclusive tem um filme, o Capitão, eu não lembro o nome do filme, que conta justamente uma história do navio que passa pela Somália, como chama? Capitão Phillips. Capitão Phillips. Ele conta justamente uma história que é real do navio que passa na Somália e ele é atacado e sequestrado por piratas. Então hoje sim existe, não sequestrando o navio inteiro, mas roubando sim algumas cargas, quer seja elas estejam no navio ou ainda no porto
aguardando um transbordo, ou seja, o navio deixa ali e o outro vem pegar para trazer para o Brasil. Então também existe esse tipo de pirataria de carga que às vezes nem está no navio, está atracado. Outra coisa muito comum também é que com essa guerra que a gente teve no Oriente Médio, muitas companhias marítimas passaram a não usar mais o canal de Suez para chegar até a Europa. Então eles vinham da Ásia, subiam o canal de Suez e chegavam lá na Europa. Agora não mais, estão dando a volta aqui pela África, o que aumentou o custo do frete, porque você ganha pelo menos mais 15 dias nessa viagem. Então aumentou o prazo e aumentou o custo também desses fretes. Gente, que loucura. Que loucura é isso. Eu, como trabalho em várias agências de notícia cadastradas, a gente sabe que a mídia, ela leva informação, mas ela muitas vezes é um prejudicial quando ela chega com a informação antes. A gente sabe que em 2016 a Randin faliu e deixou uma tripulação no meio da água lá sozinha, né? Quando tem um erro na Brasporto, você tem vontade de mandar um navio com seus colaboradores e largar em alto mar? Só a resposta. Você sabe que a gente tem um processo muito interessante na Brasporto para tratar o erro, né? Então, o erro a gente trata sempre como um erro, algo processual. A gente tem um processo chamado RNC, Registro de Não Conformidade. Então, Tá. qualquer erro que a gente faz para ter um histórico do que foi feito, do histórico do que vai ser feito, a gente precisa abrir essa RNC, um registro de não conformidade. A partir dali, a gente chama as pessoas envolvidas naquele processo e faz um estudo chamado CAPA, que é um Corrective Action e o Preventive Action. Então, uma ação de prevenção e uma ação de correção. Usando técnicas de investigação do erro, tem algumas aí disponíveis, pode ser spin de peixe, por exemplo, ou 5 porquês. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Para chegar à causa raiz do erro, que geralmente é uma falha no processo ou um retreinamento do colaborador. Então, sim, dá vontade de prender no navio, mas a gente entende que se aquilo não for tratado processualmente ou treinamento, vai acontecer de novo. Então, óbvio, ninguém gosta de ter erro, Sim. mas a gente trabalha de uma forma bem tranquila para que aquilo não aconteça de novo. Eu fiz a pergunta e emendei com essa brincadeira, mas eu estava falando desse processo de mídia porque a gente sabe que isso aconteceu e que essas pessoas foram deixadas à deriva lá e não iam para lugar nenhum. Nesse caso, como é um processo muito grande, uma empresa muito grande, e ela foi muito noticiada, outros fatores ligados à Comex, quando isso sai na mídia, e eu falei da mídia de forma geral, você acha que isso causa pânico, às vezes, em quem está trazendo alguma coisa? O importador acho que ele entende mais. Tá. Assim, para quem não vive aquele mundo de comércio exterior, qualquer coisa parece de grande volume, né? Que susto, aí vai dar errado. Mas quem trabalha, hoje escuta falar de alguma companhia marítima que se fundiu com outra, ou de determinada greve num porto, ou própria avaria grossa que a gente comentou de navio, para quem não está envolvido, fala, ah, meu Deus, mas para quem está no dia a dia sabe que isso está acontecendo a todo momento e que a gente sobrevive. Que loucura. Então dá uma estranheza, mas nada demais. E o cara fala: não, daqui a pouco eles tiram eles de lá, vão levar um McDonald's para esse pessoal, eles vão ficar todos bem. Tipo, é uma coisa tranquila, Daqui a assim, pouco entre tá aspas. resolvido. Então é mais comum e corriqueiro para quem tá Não, na vivência. você sabe que um navio ficar abandonado, por exemplo, não é comum, mas a gente entende assim tanto percalço que tem no comércio exterior, como por exemplo, na época de pandemia, chegava navio que não atracava em Santos porque tinha população com Covid. Paciência, daqui a pouco acaba a quarentena, ele vai fazer, a gente tem que seguir a vida, né? Que loucura. Você é de São Paulo, Keila? Sou de São Paulo. Você é de São Paulo? Eu fiquei sabendo também que você, obviamente, é casada com uma Miss belíssima que tá aqui, que é a minha amiga Tati. E eu soube que a Tati não é de São Paulo, a Tati é de Minas Gerais. É isso? A Tati, na verdade, ela é de São Paulo E ela foi pra e Minas. ela morou bastante tempo lá. E, na verdade, você importou também a Tati, foi isso? A gente precisava saber. A Tati foi importada, porque não tinha, A fez Tati uma importação. Como é Né? nacional, foi um processo de cabotagem. Ah, foi tudo bem, tá vendo? Vocês têm diferença, tem diferença os processos. Então, ambos são de São Paulo e a Tati veio pra cá depois. E a Tati veio para cá depois. Então, você sempre foi de São Paulo, sempre morou em São Paulo. Eu morei, a minha infância, na verdade, eu morei no Espírito Santo. Eu nasci em São Paulo, morei no Espírito Santo até 14 anos, uma cidade muito pequenininha, interior. Depois eu vim para cá com 14.
Então você é um pouco capixaba Sou um pouco também. capixaba. Você é um pouco capixaba também, né? E aí, e é fácil conciliar essa. Porque assim, a Tati, a gente trabalha com ela, ela é uma pessoa muito tranquila, né? Então Sim. acredito que convive com a Tati é muito tranquilo. Com a gente, ela é tranquila, imagina com você, que ela ama e é casada e tem uma filha. Conciliar. Keiler pai, Keiler marido, Keiler empresário, porque você é super pai, né? Você tem Tem uma que filha ser. que é fruto do seu primeiro casamento Sim, e, estranhosamente, a gente sempre tem os filhos morando com as mães. Sua filha mora com você, né? sim. Então, isso é reflexo de ser um super pai. Você acha que é fácil conciliar essa agenda de tantas etapas? Olha, eu acho que passa a ser fácil, na verdade, a partir do momento que fica tudo junto e misturado, né? Uhum. Hoje não existe um Keiler sócio e um Keiler marido. Existe um Keiler só, onde no trabalho às vezes a gente fala muita coisa de casa e onde em casa, às vezes 11 horas da noite, a gente lá preparando para dormir tá falando alguma coisa de trabalho. Então a minha bebê, 4 anos hoje, ela sabe que a empresa é Brasporto, ela pede para ir na Brasporto, a empresa do papai, a empresa da mamãe. E se você leva a tua profissão, como a gente estava falando, de uma forma leve, e hoje o nosso escritório é de uma forma leve, essa fusão entre trabalho e vida pessoal acaba ficando bem tranquila também, bem leve, né? Eu acho que essa é a grande questão. A gente tenta levar para o escritório a forma que a gente é, uma forma leve. Por isso, se você quer leveza, competência, transparência e ter um porto seguro no Brasil, na hora de importar e procurar um despachante aduaneiro, você tem que procurar o Brasfor. Inclusive para cargas pesadas. Cargas pesadas, leves. Se você quiser trazer, a Brasporto traz para você, não só com excelência e eficiência, mas você vai ser atendido, respaldado e ter a segurança de que a sua carga vai fazer o melhor caminho e chegar com o prazo correto e com os processos corretos. É o Porto Seguro. Eu sou Porto Seguro no Brasil. Muito bom quem fez esse slogan. Deviam contratar essa pessoa. É ótimo. Dentro desse. Eu realmente fico fascinada porque eu acho você uma pessoa inteligente, ótima de se trabalhar. Para mim é um prazer estar mais de um ano trabalhando com você e aprendendo, né? Porque você, eu falo, ele é o Wikikeiler. Quando você tiver uma dúvida, consulte o Wikikeiler. Ele é uma enciclopédia. Tem alguma coisa que você não tenha dito aqui que você queira falar? Me segue nas redes, link na bio. Pega o meu cupom Keiler10 se Cupom você quiser um descontinho. Desconto, eu gostaria de agradecer a oportunidade de bater esse papo aqui, falar um pouquinho, né, mesmo que Claro. rapidamente, de Brasporto, de carreira. Claro. A gente está aí há 10 anos passando por tudo isso que é ser um empreendedor, tentando aprender e se desenvolver a cada dia, com o objetivo de levar uma boa prestação de serviço. Você sabe que a ideia da Brasporto nasceu ou ela foi moldada sempre pensando nas experiências que eu tive antes, não só como prestador de serviço, mas também como contratante do serviço. Como contratante, eu contratava despachantes, contratava agente de carga, não deixava de ser prestador de serviço para os departamentos ou para as pessoas que eu atendia dentro da empresa. Mas eu sempre tive uma reclamação com relação aos meus prestadores de serviço no que tangia a qualidade. Eu sempre pensava assim, poxa, podia ser melhor. E quando eu passei a ser prestador de serviço, eu vi que podia ser melhor. E que eu batalhava para ser melhor, para levar um conforto maior para o meu cliente, que eu não tinha. Toda hora eu tinha que pedir informação, toda hora eu tinha que correr em algum atraso. E eu pensava assim, isso é justamente o que eu não quero. Quando eu for prestador de serviço, ou se um dia eu for, eu quero apresentar uma qualidade assim intocável. Então foi o que eu sempre busquei. Então acho que é isso. O ser empreendedor ou abrir a empresa foi pensando que eu poderia apresentar para o mercado algo diferente. A gente batalha até hoje nisso, treinando a equipe, apresentando, entendendo o meu cliente para apresentar soluções e uma boa prestação de serviço. Eu queria agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho Gente, é um prazer. sobre o que é Brasporto, sobre como contratar um prestador de serviço bom e que te resolva o problema, o quanto é importante para a sobrevivência e o crescimento do teu negócio. Então é isso. Se você quiser ter um porto seguro no Brasil, você achou. A Brasporto está aqui para atender você. E volto a dizer, eu tive com ele, que é o marido da Tati, o pai da Alice e da Gabi,
o nosso chefe, galã, maravilhoso. Keiler Amaral, olha só, com participação especial dessa maravilhosa. Dá um tchauzinho, Liz. Ali, ó. Tchau! Pra ele e pra ele. Dá tchau. Não, é isso então. Keiler, obrigada mais uma Eu vez. que agradeço. É um prazer enorme estar com você e a Tati todos os dias. Prazer é meu. Obrigadão. Tchau. Você viu que a gente não tem problema, é mais de 1 hora. O bagulho vai. Vai falando. Oi.